isso. E aí eu voltei para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor também. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Neemias, né? No livro de Neemias. Neemias. Oi? As criancinhas podem sair, por favor. Desculpe, meus irmãos. Neemias capítulo 1. E aí a gente vai discorrendo até ao capítulo 6 de Neemias. Então, nós vamos estar vendo o que Deus fez na vida de Neemias e vamos fazer algumas aplicações para nossas vidas também. Neemias é considerado como um livro histórico, né? Porque dentro da divisão da Bíblia hebraica, tem os livros, as divisões da Bíblia. E ele está dentro dessa divisão dos livros históricos, né? O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, os profetas menores, e aí há os evangelhos, né? E aí vai. O livro histórico, as cartas, todas essas divisões. Mas ele está dentro do conhecido como os livros, um dos livros históricos, né? Então vamos ler aí o capítulo 1 para a gente poder estar se familiarizando com a situação de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e acham lá na província e então estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele disse, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração de teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos meus pecados, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá o ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que guardam e de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhes mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos te pedir que tenha misericórdia de nós, que da nossa boca só saia coisas, ó Deus, referente à sua palavra. Nós amamos o Senhor e queremos fazer a sua vontade. Espero que o seu Espírito Santo esteja no meio de nós
iluminando nossos pensamentos, nossa mente e nossos corações, ó Deus, para poder te glorificar. Queremos parte desse culto que nós fazemos ao Senhor nesse instante. Queremos estar com nossos corações perante o Senhor. Então, Senhor Deus, veja para nós, veja para dentro de nós, veja também os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, e aceita de nós, homens, pobres homens, ó Deus, pecadores, esse culto, ó Deus. Aceita com a tua bondade e a tua misericórdia. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, aqui Neemias é um desses homens extraordinários que aparece nas Escrituras, né? O título dessa mensagem que eu queria apresentar hoje, está aí não? Apresentar hoje aos irmãos é cumprido o chamado com zelo e determinação. Cumprindo o chamado com zelo e determinação. Então esse livro, meus irmãos, aqui de Neemias, ele narra uma história super interessante, né? De um líder carismático, de um homem forte, com a liderança forte, e ele, nessa liderança dele, ele motiva espiritualmente essas pessoas na obra de Deus, a fazerem a obra de Deus. Então, Neemias, todos nós já sabemos, ele era um judeu que servia como copeiro ao rei Artaxerxes I, né? Existiam vários impérios, né? E os medo-persas eram um império poderoso. Nós vimos que eles derrotaram completamente eles foram derrotados pelos gregos, mas eles derrotaram os babilônicos. Então, eles entraram, surpreenderam, né, o neto de Nabucodonosor, e eles tomaram um grande império babilônico. Então, nessa época, Artaxerxes I era um imperador, ou um rei, que estava ali reinando nessa época. E Neemias, o simples copeiro judeu, que talvez tenha nascido no exílio babilônico, e ali ele está a serviço, né? Tanto ele como Esdras, né? Esdras também está servindo esse rei, esse mesmo rei, só que ele era o escriba. Esdras é o escriba, e esse mesmo rei confia o quê? Confia a saída do povo. Uma das estratégias do Império Medo-Persa era que os povos voltassem para suas terras e pagassem, fosse vassalo, ficasse pagando impostos, né, a ele. Eles não gostavam, a estratégia deles não era para que o povo ficasse lá sendo alimentado pelo próprio rei. Não era essa a estratégia desse reino, desse império que se levanta. Não era essa a estratégia. A estratégia, então, o próprio Esdras, ele vai ser usado para levar o povo, né, o povo de volta a Jerusalém, e lá eles se formarem como nação. Neemias já foi diferente. Neemias volta para poder reconstruir o muro. Ele volta para reconstruir os muros da cidade. Então Esdras leva o povo, né, de volta, que passou 70 anos sendo cativeiros lá dos babilônicos, leva o povo de volta, e Neemias ajuda a construir a cidade, levantar, erguer os muros daquela cidade. Então, nós já sabemos, né, o copeiro era um dos cargos de confiança do rei. Ele que primeiro provava o alimento e também o vinho. Antes de o rei tomar, ele que tomava, porque se tivesse algum veneno e tal, quem morria era ele, em primeiro lugar. Então, era um serviço que exigia confiança, né, era um serviço nobre diante do rei, e de muita confiança também. Então, Neemias aqui obteve permissão desse rei Artaxerxes, permissão para retornar a Jerusalém e liderar a construção dos muros, construir os muros daquela cidade. E ele organizou e motivou o povo
a trabalhar juntos, né, e a executar essa tarefa difícil. Era uma tarefa muito difícil. E durante o processo de reconstrução, Neemias enfrentou várias oposições, várias situações difíceis. Ele passa por algumas das situações difíceis, tanto as situações difíceis que estavam relacionadas aos inimigos externos, como também as próprias dificuldades de organização do povo que estava lá. Então ele tem algumas dificuldades, né? Mas ele supera todas essas dificuldades e se torna um líder proeminente, um líder maravilhoso e reconhecido pelo povo judeu. Também Neemias, ao retornar ou tornar conhecido a situação, né, dolorosa de Jerusalém nesse período, que diz o versículo, logo o versículo inicial, aí o versículo 5, né? Ele tem conhecimento, o irmão dele foi visitá-lo em Suzã, na capital, e quando ele chega lá, o que é que acontece? Ele sabe da situação da sua cidade. A cidade tinha sido queimada, né? Já há um bom tempo, tinha sido queimado, tinha sido, há 70 anos atrás, aí, tinha sido destruído os muros de inimigos, estava vivendo uma pobreza miserável. E a situação era terrível. O versículo 5 do capítulo 1 diz: Senhor, ele já orando pela situação. O versículo 4 é que, tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O versículo 3, o irmão relata a miséria, a situação daquela região que os judeus estavam, Jerusalém estava. O templo tinha sido destruído, né? Nós vimos isso lá no capítulo 36 de 2 Crônica, os jovens tinham sido mortos, as mulheres, os velhos, e o templo do rei tinha sido queimado, e ela foi destruída, pelo menos pelo Nabucodonosor, por 3 levas, né? A última sendo em 586, a destruição do templo final e sendo levado o povo. Na primeira leva, nós lembramos que foi Daniel levado, né? Então, e os seus amigos, e aí as outras vezes foi a revolta, o rei não pagou, Joaquim não pagou o imposto colocado pelo rei, e o rei veio e destruiu completamente aquela cidade. Então Neemias vivia uma época depois, e mesmo assim o povo que já tinha voltado estava vivendo numa miséria, cercado por inimigos. Por um lado, os próprios irmãos deles, né? E também o Egito por trás, tudo querendo, desejando, os árabes e tantos outros povos ali desejando a desgraça total de Israel. E aí surge esse homem, surge Neemias, o copeiro do rei, e ele faz uma oração, e a oração dele está aqui, né, do versículo 5 em diante. Ele faz uma oração diante de Deus. E ele tem todo um processo de confiança, porque quando ele vai para Jerusalém, ele não vai como copeiro, ele vai como governador para executar uma obra. Mas enfim, meus irmãos, o que é que eu quero dizer para os irmãos até o capítulo 6, passando por alguns textos em relação a Neemias? Quais são os passos do sucesso de Neemias? Quais foram os passos que Neemias deu na vida dele em relação ao relacionamento com Deus, em relação ao povo que Deus deu para ele governar? Quais foram os passos que levou ele para o sucesso? Quais foram esses passos? É interessante saber esses passos, porque eles servem para a nossa vida espiritual. Então, o primeiro que nós podemos ver está aí, no versículo de 1 a 4, né, que vai falar que Neemias se deixou ser despertado por Deus. Olha, era um tempo difícil, há muita dificuldade, pobreza, miséria, inimigos cercados por todos os lugares, as notícias não eram muito boas, mas ao ouvir aquela história toda, o que foi que aconteceu? Ele se coloca na brecha, ele se coloca para poder servir, ele se deixou ser despertado pela necessidade do seu povo. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de muitas necessidades, o povo de Deus passa por muita necessidade e nós precisamos nos colocar na brecha, nos colocar como pessoas que podem ser usadas por Deus
para abençoar pessoas. Está aí o versículo 3 a 4 vai dizer isso, né? Quando ele ouviu aquela história. Então diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me o restante que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Era terrível o cenário que contaram a Neemias. Neemias poderiam dizer, puxa vida, eu tenho um emprego bom, um emprego de copeiro, eu estou numa boa. O que me importa é o meu povo. Eles pecaram contra Deus, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas ele não, essa não foi a atitude de Neemias. Ele se deixou ser despertado pelo Senhor. Então, o chamado de Neemias, meus irmãos, foi despertado pela notícia da aflição de seu povo e da condição aqui deplorável de Jerusalém. A sua resposta imediata foi buscar a presença de Deus. Não foi se acomodar, mas foi buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, buscar o que o Senhor tinha para fazer através da vida dele. E diz que ele faz essa oração belíssima, do versículo 5 até o versículo 11, uma oração maravilhosa, onde ele confessa os seus pecados. E aqui é onde se dá o segundo ponto da nossa mensagem. Neemias, por ver a situação, ele fica tão sensibilizado que ele ora. Ele se deixou ser usado pelo poder de Deus e ele buscou isso através da oração. Ele se coloca diante do Senhor, se coloca diante da vontade do Senhor. E ele faz essa oração no versículo 5, ele diz, Senhor, ele lamenta e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E depois dele falar tudo isso, ele confessa o pecado do seu povo e confessa os seus próprios pecados, o pecado dos seus pais. Ele faz uma oração diante de Deus, reconhecendo a sua miséria, a sua falta de condição, e pede perdão a Deus. Ele se deixa ser despertado pelo Senhor e logo ele ora, se colocando ali para ser usado pelo próprio Senhor, confessando os seus próprios pecados. Então, meus irmãos, Neemias aqui, ele confiou em Deus em todos os aspectos de sua jornada e ele sempre usou a oração. Aqui uma das orações mais rápidas da Bíblia está em Neemias, capítulo 2, versículo 4. Uma oração rápida, né? Porque o rei, quando ele chega na presença do rei, o que é que o rei percebe? Percebe uma tristeza no seu semblante está caído. Então o rei pergunta, olha, você não está doente, porque eu tenho visto uma tristeza em você? Então ele disse, ele falou dessa tristeza dele, é porque ele soube da situação da sua cidade, no versículo 3, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então, o versículo 4 diz, disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Ele fez uma oração breve,
rápida. Ele orou e fez a exposição dele. Então, meus irmãos, isso mostra o poder da oração, a importância da oração na nossa vida. Primeiro, a disposição de colocar o coração na brecha, nas dificuldades, nas lutas, para Deus usar. Segundo, o auxílio de Deus. Senhor, me ajude a fazer isso. Então ele faz isso e ele é bem sucedido. Isso mostra que Neemias teve sucesso no seu trabalho, em executar esse trabalho, porque ele dependeu de Deus. O livro de Neemias, meus irmãos, é banhado por oração o tempo todo. O tempo todo, oração, ele orando contra os inimigos que queriam, o desânimo do povo, o cansaço do povo, ele chamando o povo para orar, para confiar em Deus, diante de uma situação que não era muito boa. Não era muito boa, não era boa, de forma nenhuma. Então, ele ora, começa a sua oração, e ele aqui entra diante do rei, pedindo a Deus, Deus me ajude, né? Certamente aqui ele fala. Então, antes de agir, Neemias buscou o quê? A orientação e a bênção divina por meio da oração. Sua comunhão com Deus fortaleceu a sua fé, a sua motivação espiritual para enfrentar os desafios que Deus tinha para ele. Então, ele ora, ele busca a Deus. A Bíblia toda mostra a importância da oração, meus irmãos. O Novo Testamento é de forma maravilhosa. Por que o Novo Testamento é maravilhoso em mostrar? Porque ela esclarece o poder da oração. Jesus mesmo, ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. É Jesus que ensina a oração, como nós devemos orar. Jesus ensina como nós devemos estar na presença de Deus. Então, nós percebemos aqui que Neemias recorre a isso, o poder da oração. E o Novo Testamento, que é um texto para a Nova Aliança, também confirma isso. Então aqui estão alguns pontos interessantes sobre a oração no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós temos Jesus como modelo. Nós vimos quarta-feira acerca disso. Jesus nos dá um modelo como nós devemos orar. Em segundo lugar, o poder da intercessão. O Novo Testamento mostra como nós devemos interceder uns pelos outros. Quando nós intercedemos uns pelos outros, nós exercemos o ministério sacerdotal, que está lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse sistema sacerdotal é exatamente isso, é a fim de Deus, do homem para Deus. O sacerdote fazia isso. Ele intercedia, ele falava do homem para Deus. Isso é o serviço sacerdotal. Então, o poder da intercessão. O Novo Testamento ensina acerca da oração. Interceder pelo seu irmão. Em terceiro lugar, a ideia da oração em forma de louvor e adoração. Nós vamos ver muitas vezes na Bíblia louvores, né, orações em forma de louvores. Os salmos, ele é uma prova disso, que a oração pode ser cantada, ela pode vir de forma poética, vir do coração com sinceridade diante de Deus. Então, a oração ela é apresentada também na Bíblia e no Novo Testamento como uma forma de louvor, uma forma de colocar o coração diante de Deus. Em quarto lugar, vendo ainda a importância da oração no Novo Testamento, é que a oração é usada tanto no Antigo como no Novo Testamento como um meio de confissão, de arrependimento dos nossos pecados. É quando nós chegamos diante de Deus, o crente chega e eles são encorajados de forma humilde diante do Senhor a buscar o perdão pelos seus pecados. Então, veja a importância da oração, meus irmãos. Neemias sabia disso. Neemias sabia do valor da oração. Em quinto lugar, a oração como petição e súplica.
é isso que Neemias usa, é esse ponto aqui. Ele suplica a Deus. Nós não sabemos o que passou na sua mente. Certamente pedindo ajuda, a intervenção, a provisão de Deus para aquele momento, para aquela fala. Porque se ele falasse alguma coisa que contrariasse o pensamento do rei, ou o humor do rei, ele seria transpassado com uma lança. Ele seria morto imediatamente. Então, o texto vai dizer que ele se tremeu, ele ficou tremendo diante daquela situação toda. Mas ele orou, ele pediu, ele buscou a Deus ali a petição, ele fez uma súplica rápida, né, o que nós temos que fazer na nossa vida. A nossa vida, meus irmãos, é assim. Tem certas situações que não dá tempo você ir para um canto, fechar a porta e orar, não. Tem certas situações que nós temos que fazer orações rápidas, por isso que a palavra de Deus diz, orem sem cessar. É um texto ótimo para se decorar, que está lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. E num desses momentos que nós estamos orando, pode ser que a gente faça uma súplica rápida. Senhor, me abençoe. Nesse momento, para que eu testemunhe do Senhor rápido. E logo está pronto para poder agir, né? Se pedir, a Deus abre uma oportunidade para usar o seu servo. Em sexto lugar, continuando aqui a ideia da importância da oração, e por que eu estou dizendo para os irmãos acerca disso? Porque Neemias sabia dessa importância. Um servo de Deus que se deixa ser usado por Deus, sabe da importância da oração. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Não podemos. Tem pessoas da nossa família que talvez nunca foram colocados diante do altar de Deus, porque nós não oramos, porque nós não colocamos, né, a vida deles diante do Senhor, pedindo graça. Então, em sexto lugar, nós devemos usar a oração como ações de graça. Né? É onde o crente ele é instruído pela palavra de Deus a agradecer por tudo na vida, seja as dificuldades, as lutas, as doenças ou seja qualquer situação. Senhor, eu agradeço porque o Senhor está no controle. Também, em sétimo lugar, sabendo da importância da oração, a oração como a consagração e submissão a Deus. Como é que acontece essa questão que eu posso usar a oração como para me consagrar a Deus, para você se consagrar e se submeter a Deus? Lá, na consagração, é onde o crente, ele se entrega completamente à vontade de Deus. Nós vemos isso nos Salmos, onde ele diz, olha Senhor, isso está nas suas mãos, eu não posso fazer nada. Então, eu me entrego, Senhor. Eu coloco essa questão nas suas mãos, resolva. Tira de minhas costas, tira desse fardo sobre mim, resolva essa questão. Em oitavo lugar, a oração é em comunidade. O Novo Testamento ensina sobre isso. São todas essas questões citadas aqui, que eu citei brevemente, são questões do Novo Testamento. É o Novo Testamento que ensina dentro da nova aliança como nós devemos usar esse instrumento poderoso que Deus nos deu. E um deles é a oração em comunidade. É onde os crentes se reúnem para orar juntos, fortalecendo-se mutuamente na fé e buscando a vontade de Deus de forma coletiva. Então, veja o poder da oração. Neemias percebe isso. Ele percebe, olha, a obra é grandiosa, eu estou aqui diante do Senhor, Senhor, abra uma oportunidade. Eis-me aqui, abra uma oportunidade para eu servir, para eu ser usado. E ele ora, e Deus abre. E quando Deus abre uma porta, o que é que ele faz? O rei pergunta, o que é que eu posso fazer? Então, ele pede, Senhor, ele faz a oração dele, nós não sabemos, mas ele conta a história para o rei. Eu quero voltar na minha cidade, reconstruir os muros, e aí eu peço que o Senhor me dê carta, para que os governadores de lá possam deixar eu passar, além do rio, e depois eles ainda me dê madeira, para eu poder reconstruir as portas da cidade
e o muro. Olha a ousadia do homem. Não estava pedindo quase nada não, né? Estava pedindo quase tudo. E o rei disse, sim, pode ir. Quanto tempo você precisa disso? Aí o rei e a rainha estavam lá. O texto diz. E aí ele diz, olha, eles não diz o tempo, mas ele disse um certo tempo. E ao dizer, o rei deu a carta e ele foi e ele executa essa parte muito bem. A princípio o texto vai dizer que ele escondeu das pessoas que estavam lá, mas Deus usa, né? Depois ele conta e ele motiva o povo. Então esse é o segundo ponto, ele usa a oração para ser bem sucedido. Meus irmãos, se vocês querem ser bem sucedidos na vida, dentro da vontade de Deus, use o poder da oração. Não é à toa que o próprio livro de Apocalipse vai dizer que no céu tem um altar e lá vai ser derramado o incenso que tem naquele altar. E o incenso que tem naquele altar chama-se a oração dos santos que foram feitos aqui na terra. No céu, meus irmãos, se acumulam as nossas orações diante do Senhor. Isso mostra a importância de orarmos, de pedirmos, de intercedermos, né? E Neemias reconhece isso. É uma das marcas do sucesso da vida de Neemias. Em terceiro lugar, né, aqui o texto mostra por que Neemias foi bem sucedido naquilo que Deus propôs em seu coração para que ele fizesse. Neemias, em terceiro lugar, ele supera as suas oposições. Foram muitos. Deus capacitou ele busca, ele se coloca, ele ora e depois ele supera essas oposições. Foram muitas, meus irmãos. Você lembra que lá no capítulo 36 de 2ª Crônica, lá quando houve a divisão que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, uma das coisas que Nabucodonosor perguntou a Jeremias foi, olha, você quer ficar na terra ou você quer ir lá? Você vai ter uma posição lá diante de mim. Jeremias disse, não, ele não quis ir. Embora tendo sido judiado com o rei, ele não quis ir. Nabucodonosor foi uma das... teve uma profecia de Jeremias que fala sobre Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi chamado servo de Deus, porque ele vinha cumprir o propósito de Deus. E ao profetizar acerca de Nabucodonosor, Nabucodonosor ficou sabendo dessa questão de Jeremias, e o que foi que ele disse? Você vai ter um lugar lá na minha cidade, onde você pode ficar lá. Ele não quis. E ele era uma dessas pessoas que estavam lá. Diz que Jeremias se inclinou por causa da perseguição do restante do povo que ficou, isso na história dos judeus, né, do livro A Guerra dos Judeus. Flávio José conta essa história acerca de Jeremias, e ele desce para onde? Para o lado do Egito, e lá onde ele morre. Jeremias morre na região quase ali, na extrema com o Egito. Por quê? Porque ficar aonde esses judeus estavam, que era a cidade de Jerusalém, era quase impossível. Era a perseguição por todos os lados. E Neemias volta para lá para começar a edificar os muros dessa cidade. E a zombaria de diversas pessoas, né, daqueles povos que estavam ao redor, era grande. Dele, olha, se eles levantarem um muro, deixa eles levantarem. Se eles levantarem um muro, uma raposa correndo derruba esse muro, zombando. E aí o que é que Neemias faz? Ele ora de novo a Deus. Ele pede a Deus de novo. Ele pede para que Deus possa intervir de forma poderosa, no capítulo 2. Então, Neemias aqui, ele superou, foi um líder forte, superou a oposição durante esse processo de reconstrução dos muros. Neemias e seu povo enfrentaram a oposição e zombaria de seus inimigos. Olha o versículo 20. O versículo 20
fala sobre isso. Olha o versículo 20. Então lhe respondi: ó Deus dos céus, capítulo 2, viu? Versículo 20. Vamos começar aqui do versículo 19. Versículo 19 diz: porém a Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Esse Sambalate e Tobias, eles foram inimigos ferrenhos, eram os líderes que estavam lá, eram os governantes que estavam ao redor, inimigos lá. Eles queriam derrubar, eles se juntaram para derrubar os muros que o próprio Neemias edificou. Meus irmãos, superar os seus inimigos em meio a um ministério requer fé em Deus, requer força. Superar a oposição que se levanta aos homens de Deus, na obra de Deus, requer o quê? Força, requer confiança, requer oração, requer dependência de Deus. Mas em todos os momentos que vocês se colocarem em qualquer lugar, não é só na igreja, em qualquer lugar que você se colocar para servir a Deus de forma honesta, você vai ter opositores. Vai se levantar opositores contra vocês. Mas o que Deus dispõe em nosso coração é que nós devemos fazer a sua vontade sem olhar para nada. Se Deus tem um plano para a nossa vida, nós não devemos olhar para nada, nós temos que executar o plano. Para nada. Temos que fazer a vontade de Deus. Então aqui foi o que o Neemias fez, ele confiou, né? A confiança de Neemias no poder de Deus era inabalável. A sua motivação espiritual o impelia a prosseguir, mesmo diante desses inimigos, mesmo diante das adversidades. É o que nós temos que fazer na nossa vida, certo? Nada nos abala quando nós sabemos que Deus tem uma vontade para nós, e nós temos que prosseguir, nós temos que fazer. Não, nada de ficar desanimar diante dos gigantes, né, da vida, nada. Deus tem uma vontade, você sabe, Deus mostrou para você, então faça a obra que Deus tem confiado. Quais são os passos do sucesso de Neemias? Eu mostrei o terceiro. Ele se levanta, se ergue e ele enfrenta os seus opositores. Em quarto lugar, Neemias, ele não foi só um homem forte, que superou as oposições. Não foi só um homem de fé, mas foi um homem que também inspirou líderes, inspirou pessoas na sua liderança. Ele cria líderes, ele dá oportunidade para que as pessoas exerçam os seus dons, para que as pessoas exerçam as suas habilidades. Hoje, né, nas grandes empresas, no mercado, nós vemos que o líder não é mais aquele chefe que está na cadeira mandando, vai, vem. O líder é aquele que dá o exemplo, aquele que inspira as pessoas, aquele que está apoiando, aquele que busca o funcionário, que busca aquele que está passando por lutas, é um líder que inspira. Nós temos que aprender com a vida de Neemias. Ele foi esse homem que inspirou. Então Neemias aqui, ele não apenas liderou pelo exemplo, mas também inspirou o seu povo a trabalhar com fervor e determinação. Olha aí o capítulo 6,
o versículo 16. Queria poder expor todo o livro de Neemias para vocês, seguindo esse mesmo pensamento, mas não vou poder fazer isso, porque é muito conteúdo. O versículo 16, versículo do capítulo 6, é muito interessante, meus irmãos, que diz: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Veja, a história do capítulo 6 é maravilhosa, porque Sanbalat, ele se organiza para poder atacar o povo na construção dos muros. E o que é que Neemias faz? Olha, é o seguinte: então vamos fazer grupos, para que eles vindo atacar, nós estejamos preparados para poder nos defender. Então, o que foi que ele fez? Grupos, um trabalhava e o outro segurava a lança. Depois ele fez o quê? Enquanto trabalhavam, uns seguravam a lança, enquanto trabalhavam. E assim, de dia e de noite, ele foi animando o povo, foi se organizando, e o povo construiu o muro. E esse Sanbalat e Tobias organizaram para atacar. O que foi que ele fez? Os judeus que moravam no meio deles disseram: olha, eles vão atacar vocês durante o trabalho. Então ele se organiza, Neemias. E aí depois os inimigos souberam que eles já sabiam e que eles estavam preparados e ficaram desanimados. E aqui Neemias atribui essa obra a quem? A Deus. A Deus. Deus que fez eles edificarem essa obra. Agora pense comigo. Nós vivemos num mundo em que nós não queremos ter muito trabalho, nós não queremos enfrentar muitas oposições, nós não queremos passar por muitas dificuldades, mas nós precisamos. A obra de Deus requer luta. A obra de Deus requer liderança forte às vezes. A obra de Deus requer homens que sirvam a Deus de forma correta, íntegra e na dependência dEle. A obra de Deus requer isso. Então Neemias se mostra um líder exemplar, não só para a sua época, mas também para nós. Para nós, homens e mulheres de Deus que querem servir ao Senhor, e também para o próprio mercado em que você vive como homem e mulher de Deus. Você vai ter oposição, você vai ter inimigo, vai ter pessoas que vão ter inveja de você, vai ter pessoas que vão perseguir você sem causa. Mas olha, faça o que é certo. Se for algo que Deus chamou para você fazer, ou está lá para glorificar o seu santo nome, esteja lá. Você vai ter sucesso diante dessas coisas todas. Então, meus irmãos, a liderança de Neemias era marcada pela confiança em Deus e pelo compromisso com o bem-estar também do seu povo. O bem-estar do seu povo. Então, o que nós podemos dizer? Qual foi o sucesso da liderança de Neemias, do chamado de Neemias? Primeiro, que ele se coloca à disposição. Deus, eu estou aqui. Segundo, ele ora para que Deus possa usar a sua vida, usar a vida dele para abençoar pessoas. Depois ele se coloca como um líder, sabendo da vontade de Deus, para superar os desafios. E em quarto lugar, ele inspirou pessoas. Ele foi exemplo para pessoas, para dar continuidade à obra que ele começou, que Deus usou. E aí foi aí onde o templo, o segundo templo foi construído, meus irmãos. Não é à toa que é conhecido o templo de Zorobabel, o segundo templo. O segundo templo onde Malaquias vai ministrar, onde Zacarias vai ministrar, onde Ageu vai ministrar. É esse templo que ele está construindo aqui. É essa cidade que eles estão construindo. Então dá trabalho.
A vida nossa é de muitas lutas. A igreja do Senhor tem 2000 anos que está nesse mundo. O Senhor promete vir buscá-la a qualquer tempo. Nós não sabemos a época. Daqui para lá, o decurso do tempo pode ser que eu passe 50 anos servindo ao Senhor e Deus não me leve para o bem bom que é o céu. Me deixe aqui na terra por tanto tempo. E então, muitas vezes eu vou encontrar lutas, eu vou encontrar desafios, eu vou encontrar barreira, eu vou encontrar oposição. Mas nessa luta, no decurso do tempo, eu tenho que me agarrar com as ferramentas que Deus me deu. Eu tenho que me dispor, eu tenho que orar, eu tenho que pegar com firmeza aquilo que Deus me deu para eu poder superar os opositores. E eu tenho que formar discípulos. Eu tenho que formar discípulos. E se eu colocar isso na minha cabeça, se você colocar isso na sua cabeça, e seguir o exemplo de Neemias, você será uma bênção e será bem-sucedido. Bem-sucedido na sua vida, como homem, como mulheres de Deus. Então, meus irmãos, queria deixar uma conclusão aqui para vocês, finalizando uma aplicação para cada um de vocês. A história de Neemias, meus irmãos, nos ensina o quê? Nos ensina essas valiosas lições. Para quê? Para nos motivar espiritualmente no trabalho do Senhor. Não serve só para o trabalho do Senhor, mas principalmente porque nós servimos a Deus em todos os lugares. Não há essa questão dúbia, onde eu sou aqui crente, lá no mundo eu estou fazendo um trabalho extra. Não. Nossa vida como cristão começa na nossa casa, termina na igreja no domingo à noite, mas passa pelo nosso trabalho também. Então lembra-se disso. Neemias aqui nos dá exemplo para ser vitoriosos. Pega esses exemplos de Neemias, aplica na sua vida para que você perceba, para que você saiba como você vai ser bem-sucedido. Então pensa nisso. Em segundo lugar, a sua dedicação, a sua confiança, a sua liderança inspiradora, ela deve servir como exemplo para cada um de nós, como nós podemos servir ao Senhor com zelo e determinação. Nossa vida deve ser dessa forma aqui, de uma forma de vida zelosa, comprometida. Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem compromisso com a obra de Deus. Mas isso é pecado. Isso não é uma coisa normal, é uma coisa dos últimos tempos. A igreja dos últimos tempos não pode se conformar com isso. E também não pode deixar de denunciar esse pecado. Eu devo reparar isso na minha vida, se isso for, porque nós temos exemplos suficientes nas Escrituras de como ter uma vida bem-sucedida, vitoriosa. E aqui é o exemplo de Neemias. Em último lugar, que nós possamos, meus irmãos, seguir o exemplo de Neemias, buscando a orientação de quem? Divina, através da oração, da fé, superando as adversidades, né? E liderando com integridade e paixão no reino de Deus. É assim que nós devemos, como povo de Deus, agir. Devemos viver. Que cada um de vocês possam pegar esse exemplo de dependência total, de superação e também de determinação para servir a Deus com vigor, com paixão, com fé, com determinação, para que a vida de vocês tenha sentido, que a vida de vocês tenha as obras que Deus diz que não deixará suas mãos vacilarem. Então, vamos orar e pedir para que Deus faça isso na igreja moderna, na nossa igreja dos nossos dias, para que Deus nos abençoe, que Deus nos dê humildade, que Deus nos fortaleça com sua palavra, né, para poder trabalhar em nós essas questões todas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós desejamos, Senhor, ser corrigido pelo Senhor. Nós desejamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mude a nossa mente, que o Senhor, no decorrer da nossa vida, nós vamos ter obstáculos, mas os obstáculos, eles não devem ser empecilhos para te servir.
As lutas vamos ter, mas elas não podem nos vencer, porque o Senhor está conosco. Se nós temos convicção do nosso chamado, nós temos convicção daquilo que o Senhor tem para nós, então nós vamos vencer todos eles, devemos se submeter ao Senhor. Abençoa, Deus. A sua obra é muito mais poderosa, muito mais preciosa do que cada um de nós. Que o Senhor possa nos usar como um vaso. E nós sabemos que vasos somos. Nós somos vasos frágeis, vasos dependentes, vasos que, se não fosse a tua graça nos enchendo, se não fosse o teu amor nos trabalhando em nós, nos moldando, nós seríamos desprezíveis, Senhor Deus. Mas nós sabemos como o Senhor trabalha, nós sabemos como o Senhor é misericordioso, então usa-nos poderosamente. E nós oramos e dispomos os nossos corações para que o Senhor nos use. Faça isso, Senhor. Abata aqueles que se levantam na nossa caminhada. A nossa caminhada é tão grande e longa, é tão sofrida. Senhor Deus, tantos espinhos vão se encontrar nesse caminho, tantas pedras, tantas rochas vão estar nesse caminho, mas Senhor, fortalece os nossos pés, não deixe os nossos joelhos ser trôpicos, não deixe os nossos pés vacilarem, fortalece, seja a lâmpada dos nossos pés, seja luz para o nosso caminho, Senhor. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero perguntar, tem alguém que quer aceitar a Cristo hoje aqui? Que quer entregar a sua vida ao Senhor? Se você quiser, está disposto e deseja colocar a sua vida diante do Senhor, é só levantar a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que diz, eu quero confiar a minha vida ao Senhor? Muito bem. Que o Deus de toda graça os abençoe e os guarde e os livre do mal. Em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos.